passando pelo cantinho lá do conservatório, né? Antes de começar as aulas, né? De percussão, eu chegava um pouco antes. Eu escutei um som da bateria. Eu e o amiguinho meu que fez a mesma escolha, não a escolha errada, mas que acabou, tipo assim, tomando uma decisão que não sabia que não ia ter um professor de bateria pra galera da percussão, né? E aí a gente ficou assim, se olhou assim, foi muito, tipo assim, espontâneo, né? A gente escutou, a gente se olhou assim, a gente falou assim, nossa, onde é? A gente foi brechando ali e achou a salinha da bateria. Olha. Né? 3 meses lá não tinha achado a sala da bateria. Aí a gente começou a ouvir um som muito louco vindo do estúdio. Era um estúdiozinho assim que depois a gente entrou, tinha 3 baterias, né? Mas a gente tava lá fora assim, escutando, cara, e destruindo. O nome do baterista é Mário Cruz, né? Ele ensaiando lá. É um absurdo esse cara, né? É muito, muito louco, muito louco. Profissional mesmo, né? Que é professor de conservatório, né? E aí fazendo um sonsaço lá. E a gente assim, nossa, queria entrar aí pra ver. Aí a gente ficou naquela, eu vou bater. Aí, não, se bater eu vou correr. Aí eu peguei assim, eu bati, tá. Aí eu segurei ele aqui, né? Ele falou, não, a gente vai ficar aqui junto. Aí o professor abriu a porta assim, aí eu falei, desculpa, a gente pode entrar? Não, que a gente, eu falei, né? A gente é da aula de bateria. Eu falei, né? Aí ele falou assim, vocês são da aula de bateria? Eu falei, só que eu já fui entrando, né? Tipo assim, só que na verdade eu era da bateria e percussão, só que não tem. Aí ele falou, tá, entendi. Nossa, a gente ficou, nossa, você toca muito e ficou, sabe? Falando, e ele tava sozinho lá? Tava sozinho estudando, né? Tava estudando ritmo africano, cara. Nunca na vida tinha ouvido e visto alguém fazer na bateria. Usava os, né? Tipo, usando os aros ali do tom para fazer, né? As células rítmicas ali do você fala, essa aqui não se usa, estilo, só na caixa, né? Então, que você usa, geralmente, né? Aí eu falei, caramba, eu tenho que fazer isso, mano. Né? Então, tipo, a gente ficou naquela empolgação e ele falou, não, senta aí. Aí tinha 3 baterias, tinha 2 ou 3 baterias, não lembro. Aí ele falou, senta aí. Aí a gente sentou e ele deu uma aula pra gente. Caramba. Não foi uma aula, tipo assim, sabe? Não, ele deu prática mesmo. Deu uma aula prática, tipo, isso aqui, por exemplo, o que é música pra vocês? Né? Nossa, foi um bate-papo muito louco. Eu nunca vou esquecer disso, mano. Nunca. E aí ele falou, isso aqui que eu tô estudando é africano, mas vocês gostam de jazz? Nossa, começou. E bolero, né? E salsa. E ó, só coisa difícil de se tocar. E aí eu com o menino assim, nossa, mano, caramba, se eu chegar fazendo isso lá na sala do pessoal da percussão. Então, ou lá na igreja. Ou lá na igreja, caramba, na hora das salsas lá, que tem nas músicas da Cassiane lá, que as irmãs do fogo lá da Assembleia de Deus. Mas, tipo, nossa, muito, muito, muito da hora o que ele fazia ali. E foi uma aula ali, né? Aí ficou por isso, né? Não tinha o que fazer, né? Porque mas depois ali também ele não conseguiu mais dar aula pra você. Eu fui lá na pré-adolescente, assim, com 11, 12 anos, eu fui lá na RH. Secretaria? Na secretaria, né? Da escola, né? Do conservatório, e falei, nossa, eu não posso estudar com um professor de bateria. O outro menino não conseguiu ir, né? Ele ficou com vergonha. Eu não fui lá. Eu quero muito estudar com ele. Ele falou, não, mas é que o professor de bateria... Qual que é o seu curso? Percussão e bateria. Então, aqui já tá fechado o cronograma do professor. Eu não sabia nem o que era cronograma. Eu falei, moça, eu não sei o que é cronograma, eu quero estudar com ele. Aí ele falou, não tem como, aqui. Talvez só pro final do ano que vai entrar o professor de bateria pro pessoal da percussão, não sei o quê. Aí eu lembro que naquele dia eu não saí chorando, mas eu saí, tipo assim, muito mais frustrado, assim, né? Que eu falei, nossa... Tá ali o que eu quero. Tá ali o que eu quero. Tá do meu lado ali, eu não vou poder fazer, né? Que toca pra caramba, eu não vou conseguir. Aí eu voltei pra casa, assim, no ônibus, com a cabeça na janela, assim, escutando Oficina G3. Nossa, velho. Cena de filme, né? Cena de filme, cara. Chuvoso, dia chuvoso, você voltando pra casa. E aí daí você eu desisti do conservatório, né? Acho que foi uma decisão ruim, poderia ter ficado, quem sabe, né, até o final do ano lá. Ou entrasse em outro professor às vezes, não sei. Só que nessa idade eu era uma criança que... na época a gente não ficava falando que era pré-adolescente, né? Era criança ainda, né? 11 anos, a gente chama de criança, né? E eu queria ser muito independente. Então, às vezes, eu nem falava muito das coisas como minha avó que me criou, né? Então, tadinha, né? Ela já era senhora, então, tipo assim, na minha cabeça, eu não vou levar esse problema pra ela, né? Então, tipo, ela já teve todo o trabalho de ir lá, de ônibus, fazer toda a minha documentação, né? Então, tipo assim, eu não queria dar esse trabalho. Eu sempre fui assim, né?
E aí meio que ficou por isso, né? Então, tipo, acho que se eu tivesse alguém pra... Tipo assim, acho que a minha professora, eu escondi isso dela também, né? Ah, tá. Então, mas eu acho que você também, como você já tocava na igreja, você já meio que preenchia um pouco esse espaço da bateria. Preenchia. Talvez se você não tivesse, ficasse, isso, talvez, né? Então, tipo assim... Só tivesse aquele ambiente ali. E só que nesse período, né, pra eu me desvincular foi difícil, porque, como eles falaram, tá estudando percussão e bateria lá no Carlos Gomes. O menino ali, ó. Aí eu comecei a tocar percussão. Aí, na igreja. Isso, comecei a tocar prato, né? Com a orquestra valendo, né? A orquestra, eu ganhava algumas oportunidades na orquestra, mas era domingo de manhã, né? Quando eu comecei a bateria... Mas você tava substituindo alguém ou não? Não, era uma oportunidade mesmo, né? O baterista, que era meu professor, ele deixava, tipo assim, como eu me destaquei ali, né? Então ele falou, não, vou pegar você, domingo de manhã você vai fazer a aula aqui. Acho que ele já tava inserindo você aos pouquinhos, né? Você vai fazer o culto aqui. A gente vai pegar 1 ou 2 músicas, você vai fazer lendo a partitura, bonitinho, né? Domingo de manhã. À noite, era outra fita, né? Então, tipo assim, era muito mais difícil, né? Então, à noite era o culto principal. Mas eu queria, né? Então, tipo assim, aí eu comecei tocando prato. Então, o maestro era um China que tinha assim, né? Um tipo de prato que é bem estridente, né? E aí, quando o maestro virava pra mim, fazia assim, ó. Aí eu meti o louco, cara. Via com tudo ali. Cara. Então, tipo Seu assim, momento. Era meu momento. Só tem esse prato. Já era, né? Então, comecei aí, né? Só que aí essa professora, né? Tipo assim, como tinha essa confiança em mim, sabia que eu conseguia, aí ela que, tipo assim, beleza. Aí quando ela dividia lugar com esse rapaz, né? Que foi o meu primeiro professor. Aí quando ela ia tocar a música dela, né? São das 4, ela tocava mais 3, 2, parece. Aí ela me chamava e falava, fica aqui. Aí eu ficava lá, do lado dela, tipo assim... filmando tudo. Não tinha celular, mas, tipo, filmando com os olhos, filmando né? Com os olhos, com o ouvido. Então, tipo assim, ela ia tocar, ó. Tá vendo isso aqui? Tocando. Olha. Esse xizinho aqui, papapá, é o chimbal lá, né? Tipo assim, era diferente. Na hora, na hora do tá rolando. culto, ela... Aqui, ó, tá vendo esse fio aqui? É virada, tá vendo, ó? 4 semicocheia, né? Tipo assim, ela fazia. Vou fazer as 4 semicocheia, Muito né? mais fácil. Me ensinando ali. Vê aí eu falava, já sei que aquilo é cocheia ali, né? Então, tipo assim, na pastura da bateria, né? Até porque, tipo assim, eu sabia o que era cocheia, sabia as figuras rítmicas, mas o lance da bateria que eu estudei lá no começo, né? Era mais, tipo assim, o chimbal, a caixa, eram os exercícios. Então, tipo assim, era o exercício tu, tá, tu, né? Só que na pastura da noite do pessoal, tinha muito mais coisa, né? Tinha algumas, não era 100% partitura. Fala convenções que fala? Tipo, tinha muita coisa assim, né? Tipo, e aí alguma coisa eu identificava, aí as outras eu não sabia o que era, eu perguntava, né? Aí toda vez que ela tocar, fica aqui. Caramba. Me ensinando, cara. Então, tipo assim, foi alguém muito especial pra mim, de verdade. E meio que esse lance de começar a tocar na orquestra da noite, foi ela que foi introduzindo, porque ia ficar 3 bateristas, né? Então, era ela, o outro professor lá, que já... E aí, você ainda? E um moleque ainda, né? Entendeu? Então, tipo, pra algumas pessoas tinha um pouco dessa visão ainda pra mim. E eu era um moleque no sentido literal. Que eu era uma criança muito atentada na igreja. Você já queria... Não, era tipo assim, era um terror meu na igreja. Eu tentava furar pneu, secava pneu do estacionamento. E tava na orquestra tocando. Então era... E eu não, fazia muita coisa. Riscava os carros no estacionamento. Sério? Cara, eu era uma criança muito complicada. Então, tipo, e aí... Será que ela não viu isso e ela queria te trazer para o ambiente? Acho que a música vai ajudar esse menino. Eu acho que sim. Eu acho que depois de muito tempo eu vi que acho que realmente foi isso. Esse apoio que ela queria te dar. As pessoas da própria orquestra falaram, esse menino é tentado, vou botar esse menino aqui, não sei o que, né? Então, e ela teve a paciência. Não, ele vai tocar, ele sabe tocar, ele é bom, ele vai conseguir tocar, né? Ela e o maestro, né? Sempre, mesmo sabendo que eu era o famoso atentado, né, na igreja. Então ela quis pegar essa sua força, que você tava canalizar para um outro lugar, para música. Entendeu? Então, isso aí foi muito importante pra mim, né? E aí, ali eu tava inserido na orquestra já, né? Então, aí nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, chegou um pastor, né? Pra assumir a parte da banda. Então, o baterista da orquestra, o tecladista, a cozinha da orquestra, alguns, né? Não todos, fazia parte da banda dos cultos do dia de semana, né? Então, eles sempre estavam lá, né? Presentes. Só que aí depois chegou um pastor, né? Pastor Silas, e ele que ele, na verdade, através dele que eu aprendi o teclado.
Foi ele que inseriu você no Foi teclado. uma motivação um pouco diferente, né? Mas... Conta, essa história é legal. Não, vou contar. Então, tipo assim, ele chegou nesse mesmo período, eu tocava bateria, o filho dele tocava e canta até hoje. Caramba. Brabo demais na bateria e canta, era absurdo. E aí, eu aprendi muitas coisas com eles também. Então, na verdade, também, né? Já tinha a sua professora, a Ruth. Ruth. E tinha o baterista e chegou o filho do pastor. Chegou o filho do pastor que tocava pra caramba bateria. Muito absurdo. Você já tava de terceiro, você já partiu pro quarto baterista da igreja. Junto com esse pastor também, o tecladista, né, da orquestra. Caramba. Da orquestra, era absurdo também, era um moleque muito novinho. Tocava muito novinho, fazia faculdade de música na época, né? E me ensinou muita coisa também quando eu comecei no teclado, nossa, tinha paciência. Sempre me mostrava, eu perguntava como é que faz, né? Me mostrava as coisas, né? Daí, aí nesse período chegou esse pastor, né? Ok, aí eu comecei a fazer parte da banda dele lá também, né? Eu pensava que eu me eliminar da banda, porque chegou. Foi engraçado até, né? Coisa de adolescente. Coisa de adolescente. Falei, não, perdi meu lugar aí. Aí eu cheguei lá, não sabia o que era bateria eletrônica, e foi a primeira vez que trouxeram bateria eletrônica. Levaram pra igreja. Mas eles, por causa do quê? Aí eu perguntei pro menino assim, isso aí é você que faz? Tipo assim, eu falei... Ele falou, não, isso aqui é fácil de tocar. Você só aperta aqui, ó, eu só finjo. Ele... Tirando uma onda, né? Você que era criança, né? Aí ele falou, brincadeira, é que é o mesmo som, né? Só que é eletrônico, ele me explicou. Aí eu fui ficando, tipo assim, caramba, a parte eletrônica. Entendi. Aí começou o meu despertar pelos instrumentos da parte eletrônica, né? Você tava só no acústico. Só no acústico ali, né? A parte do prato ali, do bongô, da bateria, né? Sim. E aí depois que eu fui quando essa banda chegou, que me deu esse despertar, assim, né? Pro lance do eletrônico, né? Mas eles já vieram mudando vieram mudando a bateria, assim, tudo. Mas ele colocou por causa do quê? A bateria... É porque ele era equipado, né? Então ele tinha todos os equipamentos. Ele tinha aquele 88... Não sei se é Cruiseville. SP88. SP88. Mano, e o Phantom, né? Phantom X alguma coisa, se não me engano, né? Mas era o top de linha da época, né? Tinha todos os timbres ali. Esses dois aí já... Cara, o pessoal usava muito o piano do Cruiseville. Isso. Não, era bom demais. Piano string, né? Fala, nossa, era top. E aí... eu comecei, me deram oportunidade, então, beleza. E o filho do pastor me ensinou muita coisa também, né? De ritmo, as minhas primeiras viradas, assim, mais diferentes ali, né? Mas, vamos dizer, fugindo do padrão, sim. Eu gostava muito do que ele fazia, né? Então, tipo, do pastor? Do filho do pastor. Filho do pastor. Silas Júnior, né? Então, tipo assim, tocava muito. Então, começou meio que ali também, despertar pela banda, a parte eletrônica ali, né? E aí eu já ia ouvindo as coisas diferentes do som do teclado, que às vezes tinha um synth, às vezes tinha uma parada diferente, né? Pad, não sabia o que era. Mas eles chegaram com esse outro estilo ou não? Não mudou o estilo? Não mudou o estilo. Só chegou com instrumentos Só chegou com novos. mais instrumentos e a cozinha cheia, né? Então, tipo, tinha um violão, o baixo, 2 teclados, né? 3 teclados, na verdade, né? 3 teclados, a bateria, né? O sax, o menino tocava sax e descia pra tocar. Cara, era muito massa. Caramba, ao vivo isso é demais, né? Nossa, a minha infância musical foi absurda, cara. Você ouviu coisa que... Nossa, se eu pudesse voltar, assim, sabe? Tipo assim, no tempo e passar... Como que você tem hoje de conhecimento, né? Passar uns 2 meses, assim, tipo, só vivendo aquela época de novo, assim. Caramba. Nossa, ia agregar muito, né? Porque agregar na parte de harmonia, né? Sim. Agora, tipo... mas eu acho que já agregou pra você, né? O que você toca aí... todas as influências, eu acho. Com certeza. Né? Eu acredito Você ouviu tudo isso aí, cara. Tem um parceiro meu que morava aqui no Japão, que o nome dele é Arnaldo, né? França. Toca muito, mano. Baixista, assim, outra pegada, outro nível, né? E ele falou pra mim, mano, a gente nunca cria nada. A gente sempre tá repetindo algo que a gente já escutou em algum momento da vida, né? Então, tipo assim, seja numa apresentação que você foi ou numa música, né? A gente, claro, pode ter partido no momento ali o Nelson Faria fala isso. Então, que a gente tá só ali... repertório. Repertório, né? Mas, tipo assim... criei essa frase. Tá vindo de alguma coisa, vindo de algum outro lugar que você escutou, né? Então, acho que talvez eu seja espelho um pouco dessa influência, certeza. Né? Então, a galera era braba demais, né? E aí começou. Só que aí como eu comecei, né, a tocar teclado, foi nesse período aí, né? Dos 12 até os 13, indo pra 14, né? Eu comecei a gostar dos instrumentos de forma, né? Eletrônico, violão, né? Nesse mesmo tempo eu tava começando a tentar fazer uns acordes no violão, sozinho, né? Caramba! E aí, ok, né? Aí teve um dia que eu vi Mas como é que o pastor Silas te Então, inseriu no teclado? Teve um dia que eu vi... Aí, nessa época, como eu tava começando a sair pra tocar... eu tava começando a sair pra tocar, ia com a orquestra, né? Tá acompanhando a orquestra nas apresentações isso. já. Aí a minha avó falou assim, então você precisa de um celular.
Aí comprou, né, um celular pra mim, um Pocketzinho, um Samsung Pocket, na época, né? Digital ainda, né? É legal. Eu tinha outros, né? Só que eu falava, nossa, esses aqui não vão... Eu tinha aqueles de tecladinho mesmo, né? Nokia, né? Só que aí não dava pra baixar muita música. Eu falei, não, preciso escutar as músicas da orquestra e tal. Anotar as coisas, beleza. Aí eu comprei um celular nessa época, eu comecei a sair pra tocar, né? Nesse período. Né? Então, nossa, peraí que eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui. Não, você tava indo pro... Você tava falando... Ia começar falando do Pastor Silas. Do Pastor Silas, Porque né? ele introduziu você ao teclado. Então, né, nesse... Do jeito engraçado que você ia contar. De um jeito engraçado, né? Nesse tempo, né, que eu comecei a sair pra tocar, eu peguei o celular, aí eu comecei a ter acesso ao YouTube. Era aqui que eu queria chegar. Tá. Aí, eu queria ter esse acesso... Eu tive esse acesso ao YouTube. E lá, já tinha uma mulher que fazia um vídeo que eu achei de forma assim, despretensiosa. Ela gravava de cima ali a mão e o teclado embaixo aqui, né? Dava pra ver o que ela tava fazendo. Aí ela tava fazendo um negócio tipo assim, né? Blues, né? Tipo um blues, assim, uma parada assim, né? Pentatônica, né? Se fosse na guitarra. Isso, é modo mixolídio que fala, né? Então, tipo, aí eu falei, beleza, é essa aqui, depois dos dois pretos, e essa última pretinha aqui, ela só vai caindo. Você tinha essa facilidade de mentalizar ele. Né? Então, tipo, ela ia fazendo esses negócios, eu vou tentar fazer lá na igreja. Né? Aí, curiosidade apenas, né? Não que, vou ser o tecladista agora, não. Tipo, você não tinha instrumento em casa? Porque eu chegava e eu arrumava, ajudava os meninos a colocar as estantes, né? E pegava lá... Era o hold da banda. Da orquestra, né? Não, isso não é orquestra, né? Aí eu pegava, tinha as partes do primeiro tenor, segundo tenor, primeiro alto, né? Da banda, né? Da orquestra. Você ajudava a montar tudo? Isso, eu montava tudo. Então, tipo, eu chegava e montava o teclado aí. Quando eu tava nesse período de me interessar mais pela cozinha, né? Aí eu peguei, vi o vídeo lá e fui tentar fazer lá no teclado. Ligou o teclado na igreja? Consegui. Aí o pastor Silas falou assim, olha, se não é o tecladista, não tá autorizado, não mexe no teclado. Falou lá do meio da igreja pra você? Rapaz, eu falei, o quê? Isso aí foi afronta pra mim. Ele sabe dessa história, né? Eu falei, beleza. Ele era careca, né? Eu falava assim, também, seu careca, você vai ver, seu pastor careca, vai ver. Aí, beleza, eu fiquei com aquele rancor no coração. Moleque. Desliguei o teclado ali, né? Com raiva ali. Beleza. Fiquei nisso, né? Aí eu perguntei se eu podia levar o teclado da igreja, da orquestra pra casa, né? Parece que não dava, né? Porque o pessoal tava tendo aula lá e usava, né? Só que aí eu acho que uns 2 meses depois, eles tiveram um projetinho lá que queria ensinar música pras irmãs da igreja. As irmãs, tipo a minha avó. E aí a minha avó começou a fazer teclado. Nossa! Começou a fazer teclado e aí ela conseguiu pegar o teclado. Eu falei, vó, tenta pegar o teclado pra levar pra casa. Aí ela falou, irmão, posso levar o teclado uma semana? Como é que eu vou estudar? Se eu tô sem teclado. Olha aí. Aí ela levou o teclado lá uma semana pra casa. Falei, pronto, estourei. Aí eu peguei e voltei no vídeo da mulher lá. Aí ela tava tocando uma música. O outro vídeo que eu ouvi dela foi despretensioso, assim, né? Tipo assim, ela pegou e tava tocando a música do... Trazendo a Arca. Acho que, se não me engano, a música é Abra o Mão. Né? Ela fazia harmonia e melodia. É uma coisa assim. Acho que é. Aqui tem um rei no céu, além de ti. Aí tinha um arpejiozinho. Uma coisa assim, né? Eita. Caramba, bonito. Então, tipo, tinha um arpejo, né? Era difícil. E ela passava esse arpejo no exercício. Só que não era o exercício, ela só gravava tocando. Tá. E aí eu ia decorando o que ela tava fazendo, onde ela tava apertando. Então eu ia tentando fazer, né? Então, aí meio que ficou por isso. Aí eu decorei, né? Como fazia. Aí eu tava com o teclado em casa, aí eu consegui, né? Imitava a mão dela, não sabia o que ela tava fazendo, né? As notas, não sabia nada. Não fazia ideia, né?
que ela tava fazendo. Então, meio que eu montei aí, né? Então, tipo, tá apertando aqui e tal, né? Depois que eu fui vendo. Mas, né? na verdade, acho que você tinha facilidade eu consegui, tipo pra assim... memorizar as notas. Aí depois eu me toquei que tava nas teclas, tava presa já, né? Pelo menos aqui, né? O Shiro não, o adesivo, né? Com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Aí, tipo, tinha em cifra e tinha em... Partitura, não? Não, por escrito, né? D-O. Dó, No alfabeto, né? Sim, sim. Então, meio que foi por aí, né? Daí, tipo assim, eu peguei... ok, isso aqui é o Sol, Fá, Lá, ok. Memorizou. Aí eu consegui memorizar essas 7 aqui, né? Aí depois que eu fui descobrindo que era o Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, bemol, se cair, né? Se subir era sustenido, se descer era bemol. Foi depois, né? Mas, ok. Mas até então... Você memorizou o desenho. O desenho. O então, desenho da escala. eu ficava só imitando a mão dela, até então, né? Ok. Aí fiquei uma semana, aprendi 2 músicas. Essa, e se não me engano, acho que é uma do Livros para Adorar também lá, que era do Juliano Som, sim, né? Sim. Acho que era Vai Valer a Pena, que era bem facinho também. E aí, ok. Aí na metade, eu devolvi o teclado pra orquestra, Mas né? isso aí você já... Uma semana. Você começou a tocar isso numa semana? Em uma semana, em uma semana, né? Não é normal isso, não. mano. Aí em uma semana eu consegui, né? Aí só que tinha que devolver o teclado, né? Aí, ok. Aí na outra semana eu devolvi o teclado, né? Aí eu fiz um teclado, a minha avó, às vezes, vira e mexe, ela pegava algumas coisas e levava bastante caixa de papelão pra casa, né? Sim. Aí a tampa não, né? É a tampa, né? Que fecha, assim, a aba da caixa, era quase assim, né? O tamanho desse teclado aqui, Aí eu recortei ali e comecei a desenhar o teclado. Aí eu fui desenhando o teclado no papelão, Caramba, né? Tipo, não foi nem bonitinho, não. Só tinha uma caneta azul e eu fui fazendo da Itália ali os contornos, aí eu fiz o Dó sustenido, ficou bem feinho. Mas aí ao mesmo tempo, aí eu tinha memorizado dos adesivos. Aí eu fui colocando, esse é o Dó, esse é o Ré, esse é o Mi, pá. Aí depois eu fui perguntando, esses pretinhos aqui é o quê? Né? Fui perguntando, esse aqui é o Dó sustenido, esse aqui é o Ré, esse aqui é o Fá, esse aqui é o Sol. Ele falou assim, onde é que tá o Fá? É aqui. Então esse preto tá aqui em cima é o Fá sustenido. Aí eu falei, esse é o Lá, então esse aqui é o Lá sustenido? Esse aqui é o Sol, então aqui é o... Eu fui perguntando, ele falou, é só isso? Eu fiquei assim, beleza então, né? Ok. Aí voltei pra casa, né? Depois do culto e terminei de fazer as notas, né? Sim. Aí foi meio que desse jeito que eu fui começar, né? Aí, tudo que eu tentava fazer, eu estudava por esse tecladinho de papelão. Eu colocava o vídeo da mulher fazendo, né? Via onde ela estava apertando e tentava fazer igual, apertando no meu... Era reto, né? Era tipo assim, era plano, né? Então, tipo, eu tava fazendo sem saber, né? Não tinha sensibilidade. Não tinha sensibilidade, né? Então, foi meio que aí, né? Que começou. O lance de sabe, eu acho que o trabalho inusitado de se começar, né, Wander? Então, em uma semana eu peguei o teclado, tirei uma música, né? Só que nessa semana que eu tirei o teclado, aí que entra a parte engraçada, assim, né? Eu tirei essa música, né, do Abro Mão, né? Aí, no culto da semana, né? Esse mesmo culto que eu voltei pra casa e montei o teclado à mão, o pastor falou assim... Eu chegava bem cedo, né? E ajudava. Depois ajudei a banda também, ajudava na orquestra, a montar tudo, né? Aí ele falou, Wander, toca no som aí pra mim, né? Do teclado. Bate, vê se tá funcionando aí. Aí eu não bati só o som assim, né? Eu fiz o negócio, né? Já? Né? Então, tipo, não assim, né? Fiz mais simples, né? Simples e bonito. Fiz oitavado assim, né? Aí ele... Você já fez com essas oitavas? Eu já fiz, tipo assim, igual ela fazia, né? Caramba. Tudo igualzinho, né? O arpejo eu não lembro, mas era semana a escala de Mi. É uma coisa assim, né? Também não lembro. Então, pentatônica, né? Mas, tipo assim, era mais ou menos nesse pique. Aí eu fiz, caramba, ele ficou assim... Meu Deus. Eu falei, faz de novo aí. Eu fiz. Ok. Aí ele já me botou pra tocar teclado. O mesmo pastor que... Pad, né? Eu começava a ajudar depois ali, né? De um tempinho ali, eu comecei a fazer o pad com ele ali. Ele ia tocar, aí fazia pad, né? Aí aos poucos eu fui ganhando oportunidades. Às vezes, eu no culto da semana da quarta, que aí não conseguia ir. Aí eu, vou lá no Cifra Clube, no Cifra Clube, na época, né? Vou decorar ali, qualquer cifra ali. Ok, já sei que o D é ok, pá. Vai ser só essas 4. Ele aqui já repete, o mesmo padrão.
Ok. Aí fazia treinando. Você já tinha essa facilidade no teclado papelão, né? Aí eu chegava na igreja e tentava fazer no teclado que ele tinha, mano. Né? Então, foi meio que assim, né? Só que nesse mesmo tempo aí, né? Foi meio que... Foi engraçado, assim, a história. Eu só aprendi pra mostrar pra ele que você não sabe tocar, então não mexe. Falei, tá aqui, eu sei tocar agora. Mexeu no seu ego ali. Mexeu no meu ego. Às vezes valeu pra você, né? Valeu. Foi bom. Foi isso aí que te estimulou aí, ó, a chegar nesse nível hoje, hein? No final de tudo foi bom. Mas meio que foi aí, né? Pô, legal, meu início né? com o teclado, né? Não foi tão novo, não. Às vezes, tipo assim, a gente vê criança tirando melodias, coisas aí, né? Bem pequenininha, né? Isso. A única coisa que eu fazia quando eu, tipo assim, nesse mesmo período, assim, tipo, acho que dos 11 pros 12 anos, teve uma situação lá na orquestra que eu tive que tocar só pra acompanhar no baixo, né? Então, também? né? Então, tipo, e você assim, tocava? Eu tocava, né? Então, não, baixo não, né? Eu tocava só bateria, né? Aí faltou o baixista lá. O baixista tava regendo, parece. Aí ele tinha que reger lá, né? Então ele falou, não. Só que era muito marcante a introdução do baixo. Era. Peraí. Alguma coisa assim, tipo. Era uma música do Diante do Trono. Eu não acho que era Vitória na Cruz, não tenho certeza. Só que era o baixo. Tum, 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 tum. Né? Aí ficava repetindo isso aí. Aí falou, sabe tocar baixo? Eu falei, não. Quer tentar fazer? Eu falei, beleza. Como é que faz? Aí você vai apertar aqui, só vai usar essas duas aqui. A corda de baixo e a de cima. Ok. Aí você vai fazer aqui, ó. Pam, 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 pam. Ok. Aí agora você vai cair. Pam, sol, fá, sustenido. Aí ok, beleza. Aí eu repeti, de primeira. Ouvido já musical, né? Pam. Aí começou a banda. Vai começar, vai. 1, 2, 3. Saiu em 2 segundos. Tipo isso. Caramba, mano. E aí depois, né, naquele tempo, eu fui de brincadeira ali, fui no teclado e fui tentar fazer a mesma melodia que eu fiz no baixo, né? Né? Então, foi meio que isso, assim, também. E você tava tocando... Esqueci de falar disso, você tava tocando baixo... bateria. Não, teclado ou bateria ainda? Só bateria não, aí é só bateria nessa época, né? Aí depois... Só bateria, Então, tipo, foi de repente. Foi migrando, assim. Foi de repente ali, só no momento ali que eu tentei fazer, né? Aí eu, no teclado, eu lembro disso, né? Que eu brinquei, né? Fiz essa... do Asa Branca, né? Tá. Que eu já fazia na flauta doce, né? Desde quando eu era criança. Eu falei, nossa, será que eu acho aquela melodia aqui? Aí eu brinquei assim, ok. Fui embora, Achou. Né? Tipo assim, meio que foi nisso, né? Aí só depois que chegou esse pastor, que deu essa... Mas foi tudo muito perto ali, né? Sim. Tudo na margem ali de dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, que aconteceu tudo isso, né? E aí foi quando começou mesmo, né? Quando o pastor falou que não podia. E aí que eu comecei a interessar no teclado e tudo mais, né? E quando você teve a oportunidade mesmo, assim, de migrar pro teclado? Então, na orquestra, eu já tinha um pouco de passe livre, né? Então, quando eu comecei a entender a cifra, as coisas, eu já sabia acompanhar a partitura. Eles já estavam respeitando você ali, né? Na verdade. Então, aí eu comecei a pegar algumas oportunidades na orquestra, já mesmo com 12, 13 anos. Aí eu já comecei a tocar teclado na orquestra também. Caramba. Porque tinha muita música que era indo da harpa, né? Então, mas só que sempre tinha jazz ali no meio, ali, né? Então, e você conseguia fazer essas levadas do jazz lá? Já? Cara, então, eu ficava... O menino, o nome dele era Luiz Paulo. Ele morava numa cidade engraçada lá no interior do Pará, que se chama Mãe do Rio. Que não podia Mãe do Rio, e não podia ter bateria na igreja, cara. Você acredita? Nossa. Não podia ter bateria. Eu não lembro qual que era o motivo. Vocês achavam que era do... mas acho que antigamente tinha disso. Tinha isso, né? Eu não sei se era também... Não podia tocar mesmo. Porque era interior. Não vou falar agora com certeza, mas eu não lembro. Tinha uns instrumentos que eram meio discriminados na época, assim, né? Vamos falar assim, né? Vamos falar discriminado. Assim, pra não gerar polêmica. Mas é tipo assim, né? Ele fazia... mano, ele era brabo também no teclado. Ele tá fazendo faculdade. Mas ele era baterista também? Ele tocava... Ele era muito instrumentista. Tocava tudo muito bem, né? Caramba. Todo mundo ali era muito instrumentista. Tocava de tudo, né? Então, e aí eu sempre ligado no que ele fazia lá embaixo. Ele tocava na orquestra, tocava na banda. Você observava, né? Observava, né? Então, tipo assim, tinha uma música lá que era... ele fazia... Bendito seja o Cordeiro na cruz. Tudo assim que eles tocavam. Mano, era só... Nada simples. Caramba,
tipo assim, eu via ele fazendo, né? Uma nota por sílaba. Agora isso, tipo isso. Né? Eu ficava assim, caramba, cara, esse cara é absurdo. Tipo, ele fazia muita coisa, então, só que ele não era um professor, ele tinha, claro, ele tava nesse pique, ele tava estudando. Didática, né? Ele não tinha? Não, ele nos colocava como professor, né? Então ele tava tocando só, ele era um músico, né? Sim. Então, mas não era o professor, o músico que também é professor, né? Então eu não via ele com o direito de me ensinar nada, né? Então, tipo, eu ficava brechando assim. Aí, às vezes, eu perguntava, pô, isso aqui como é que faz? Pá, tá, e ele passava você? Passava, né? Humilde demais, gente boa. E era meio mala, né? Foi meio mala. Mas ele eu acho que ele tinha moral pra ser mala. Né? Mas, tipo assim, ele era um mala legal, né? Mas que ele era bravo, mano. Ele era muito bravo. Então, ele foi a minha referência de teclado, a primeira. Tipo assim, que eu falo, caramba, isso é muito louco. Assim como foi a minha professora Ruth, o baterista lá do conservatório, ele foi o meu, tipo, até porque ele fazia conservatório e ele fazia faculdade de música, né? Mas você não acha que ele estimulou você a aprender demais, assim? Demais, eu quero aprender teclado por causa dele, assim, demais, né? Tipo assim, tudo que ele fazia na orquestra eu tentava imitar, cara. Tudo. Né? Uma inspiração. Ritmo, tipo assim, era aqui, ó, uma criança, né? Pré-adolescente, o que eu podia olhar de referência ali, eu falava, não, quero fazer assim. Então, o que eu gostava... Você conseguia reproduzir ainda o que os caras então, tipo tinha assim, facilidade, né? Tinha assim. Então, tipo, ele foi minha referência principal ali no início, né? Pra tudo, então, outros timbres e tal. Então, foi meio que aí começou 100% teclado, né? Nessa faixa etária de idade de 12 para 13 anos, né? Mas depois ele saiu, você ficou fixo, não? Não, então, tipo assim, sempre misturava, né? Até não tinha músico fixo, assim? Quando abria espaço, um entrava outro. Isso, até o final ali, né? De tudo. Então, desde todo esse começo lá que a gente começou, né? A andar junto, né? Ele ia me ensinando as coisas, eu ia vendo o que eles faziam, eu tentava imitar. Alguns cultos ele não... Tipo assim, retiros da igreja, ele não ia poder ir. E aí... Retira de jovens, coisa, né? Tipo assim, adolescentes, jovens, e aí ele me... nossa, não vou conseguir. Mas, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer assim a introdução. Aí, tipo assim, opa, ele tá fazendo isso aqui, Fá diminuto, pra ir pro Fá sustenido. Então, toda vez que tiver o Lá e vai ter um Fá sustenido, eu vou fazer o Fá diminuto pra ir pro Fá sustenido. Você meio que gravava a sequência e usava pra outras músicas também. Eu gravava o jeito que ele tocava, né? E eu tentava sempre aplicar em outra coisa, né? Pra, tipo assim, não ficar só naquilo, né? Isso aí é aquela coisa que a gente tava falando, mas sem ninguém, do vocabulário. Mas tipo assim, se eu tivesse se eu tivesse uma root do teclado, entendi. Nossa. Então, na verdade, você aprendeu o teclado copiando, olhando só. Não teve alguém assim, vai fazer isso, vamos seguir esse caminho. 100% copiando, 100%, né? Depois de tipo assim, que eu parei, né? Então, eu com uns 14 anos meio que parei, né? De tocar assim, enfim. Aí eu comecei a entrar na adolescência ali, 15, 16 anos, e eu dei uma afastada, assim, da igreja, né? Aí você afastou do ambiente musical, né? Do ambiente musical, né? Infelizmente, né? Dos músicos. Então, tipo assim, e enquanto isso, eles continuaram, né? Então, alguns se formaram ali, que tinha a mesma idade que eu, né? Que continuou no conservatório, né? Só que tinha escolhido o instrumento certo. Eu fiquei, puxa, porque eu não escolhi teclado no conservatório, né? Depois fica aquela, né? Mas... são lances da vida, assim, né? Tipo assim, a criança não tem... Eu acho que a bateria te ajudou muito na sua tocada. Sim, né? Você olha assim, o jeito... De expressar, né? De expressar, porque é ritmo. É ritmo, né? Igual você falou, às vezes o cara lá vai tocar um ritmo lá, não consegue fazer a levada na mão ali, né? Aí fica mais difícil, né? É difícil, você já tem essa facilidade, né? Não tem tanta referência. Então, tipo assim, foi um pouco fácil, tipo assim, entre aspas, né? Mas, nossa, era muito legal, cara. Ver aquela galera tocando ali. Através dessa banda que eu conhecia, tive referências como Leonardo Gonçalves, né? Vamos falar essas referências musicais aí. Quem que você tava ouvindo, cara, naquela época? Na época, né? O baterista da orquestra ouvia muito Oficina G3, né? Então, eu acabava consumindo muito Oficina, né? Só que aí, lá embaixo... Rock and roll. Aí na época o Thales Roberto... Quem não conhece, isso, rock. Na época começou o Thales Roberto ali também. Eu gostei desse balanço aí do groove também. O Thales veio muito doido, né? Agora, um bagulho que esse meu professor gostava demais, que, tipo assim, eu conseguia, tipo assim... não vou falar que é diferente, né? Porque eu não conheço tanto sobre o assunto, mas era rock e metal, né? Ele gostava de metal. Aquele Slipknot, né? Bumbo duplo. Aquiles Priester, acho que esse que é o nome dele, do baterista. Aquiles Priester. Então...
eu só via aquilo, eu falei, não gosto disso, cara. O cara fica com uma luvinha de couro aqui, negócio ruim. Aí foi na mesma época que o Thales começou a trazer as músicas, né, daquele DVD que ele fez lá em BH. Deus da minha vida lá, não. Que deu. Aquele já era o DVD, o primeiro DVD. Mas ele já tocava um pouco antes, né, só que eu não conhecia, né. Então, tipo... Eu vi o CD, Deus da minha vida, né. Então, tipo, muito louco ali, comecei a entender ali, tem outras vibes, tem outras pegadas, tem outro gênero musical, né. E aí, só que teve um dia que eu fiquei assim, caramba, eles já tocavam muito, né? Só que teve um dia que eles colocaram uma música lá que, nossa, eu não lembro do arranjo completo, mas se eu não me engano, quem tava tocando era o Pipoquinha no baixo, o Aposan na bateria e o Leonardo Gonçalves. Cantando? Isso. Nossa, Sério? Eu não lembro. Falando agora, o Pipoquinha, tinha um guitarrista também. Mas eu não lembro quem que era ele, mas provavelmente deve estar na cena aí. Brabo também. E o Aposan e um tecladista que eu também não lembro. Não sei o Samuel, quem que é. né? Não sei quem que é. O Sam lá, que toca lá com a boina, não? Não é. Tem dois. Acho que o Samuel... Da aquela banda que gravou o DVD do Leonardo Gonçalves. São até parecidos, né? O tecladista parece o Edgar. É o Edgar, o guitarrista, o Sam. Brabo também. Só fera ali. Mas, tipo assim, não lembro. Não sei que era um cara de cabelo meio enrolado, branco, de óculos, assim. Então não. Absurdo, né? Aí a música começava. Aí já era toda quebrada a música, sabe? Tipo. Com braguinha. Não era braguinha. Acho que era 7x4, voltava 4x4, do nada tinha um compasso de 6x8, aí voltava 4x4. E aí ficava aquele negócio ali, né? Aí eu falei, caramba, o que é isso? Isso é possível de tocar. Aí eu comecei a despertar mais pelas coisas difíceis ali, né? Mas infelizmente, um ano e pouco depois eu já comecei a parar, né? De ir na igreja, assim, né? E aí meio que eu fiquei parado, né? Então, nesse período aí, eu cheguei lá nos meus 16 anos, aí eu saí da igreja, né? Saí no sentido, tipo assim, não quero fazer parte. Tinha algumas outras amizades aí, né? E deixou aí, de tocar. E também, como sai da igreja, o pessoal fala, não pode tocar mais ali, né? Tem isso também, né? Se você não vai vir aqui, não sei o quê. Só que esse pastor Silas sempre no meu pé, assim, né, cara? Eu fui expulso desse ministério de louvor. Expulso não. Suspenso umas 4, 5 vezes, eu acho, né? Eu era muito rebelde, muito. Eu falei, né? Criança, a personalidade era forte. Sim. Pré-adolescente, adolescente era mais forte ainda, né? Então, tipo, qualquer coisa que eu não concordava, eu já... Batia de frente com a direção da banda. Batia de frente, falando, não sei o quê, acho que, tipo assim... E tem aquela coisa também, coisa boba, né? Você já tá começando a tocar mais, você fala, esse arranjo aqui eu quero fazer, vamos fazer assim, tá muito simples. Mas é engraçado que a minha avó falava que eu era rebarbado. Ela falou, esse menino é rebarbado. Ela sempre falava isso. Que tipo assim, em Belém lá, tipo assim, é rebelde, né? É um rebarbado. Esse menino é rebarbado. Era umas coisas que eu implicava assim também, né? Tá.